Hello, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoalzinho, vamos fechar aqui a nossa cinética de uma vez por todas. Vamos lá. Bom, primeiro, vocês falaram de alguns fatores que alteram a velocidade de uma reação. Então a Adriana falou para vocês lá, temperatura, superfície de contato, a concentração. Eu vou falar agora um fator que altera a velocidade da reação, que é um dos que mais aparece, inclusive em Enem. Gente, isso aqui despenca no Enem, cai muito no Enem, que é o que nós vamos estudar hoje. Catalisadores. O que é um catalisador? Bom, antes de falar o que é um catalisador, eu só quero mostrar para vocês um gráfico. Primeiro, abaixamento da energia de ativação. Então esse é o principal fator de um catalisador. O que ele faz? Ele baixa a energia da ativação. Nós vamos tentar entender isso de outra forma. Toda reação química, seja ela exo ou endotérmica, ela apresenta uma determinada energia de ativação para início. Você já aprendeu isso com a Adriana lá no comecinho da cinética. Então tem que ter uma energia suficiente para que a reação aconteça. Outro detalhe, essa energia ela é medida nos gráficos, né? Uma interpretação gráfica. Então eu posso observar um gráfico e tirar essa energia da ativação. Então veja, para ter a reação química, para que ocorra a reação química, nós vamos ter que ter, além de energia, nós vamos ter que ter uma colisão favorável, né? Nós vamos ter que ter uma superfície de contato entre os reagentes, afinidade entre os reagentes e assim por diante. O que seria essa energia de ativação? Vamos olhar aqui esse gráfico. Olha só esse gráfico. Nós temos aqui no eixo energia por caminho da reação. Tudo bem? Veja que tem duas curvas aqui. Vamos estudar as duas e mostrar para vocês o que acontece. Pessoal, olha só. Aqui nós temos os reagentes, é o início da minha reação, e aqui nós vamos ter os meus produtos. São os produtos dessa reação. Então, reagentes, produtos. Veja desde já que a energia dos reagentes ela é diferente da energia dos produtos, né? Nós temos uma linha aqui base, esta linha base me mostra que a entalpia dos produtos ou a energia dos produtos ela é menor que a dos reagentes. Já já nós vamos entender isso. Agora olha só, gente, olha essa linha verde, essa curva verde, certo? Essa curva verde. Aqui em cima, no ponto mais alto, nós temos o complexo ativado. O que é o complexo ativado? Quando os reagentes estão se combinando entre si e chegam a esse ponto, é o complexo ativado. Ou seja, a partir do complexo ativado eu já vou começar a ter produtos. Então este complexo ativado é um intermediário da reação. A reação, os reagentes, eles estão se combinando formando esse complexo ativado. Quando o complexo ativado ele é formado, a partir do complexo ativado os produtos são formados. Então olha só que interessante aqui, gente. Muito importante agora. A diferença de energia, eu disse a diferença de energia do complexo ativado com os reagentes, nós chamamos de energia de ativação. Só que detalhe, esta curva verde, perceba que esta variação de energia, esta energia de ativação, que é a diferença do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes, ou energia dos reagentes, nós chamamos de energia de ativação. Só que desta linha verde, atenção, ela é sem catalisador. Eu não tenho catalisador aqui. Por que eu não tenho catalisador? Porque o catalisador, ele abaixa a energia de ativação. Tudo bem? Então, olha só, neste gráfico nós temos somente a energia de ativação para uma reação não catalisada, que é representada pela curva verde. Professor, e que seria o catalisador então? O catalisador, gente, vamos lá. Eu tenho o complexo ativado e energia de ativação da reação não catalisada. O que é esta aqui, ó? Olha a linha vermelha. A linha vermelha, se vocês forem perceber, a entalpia dos reagentes do produto é a mesma. A única diferença é que eu tenho um caminho alternativo. Alternativo. É um caminho menor para sair dos reagentes e chegar aos produtos. O que é este caminho menor? É mais rápido, é um atalho, então é um caminho alternativo, o próprio nome já diz. Algumas questões de prova dizem isso, caminho alternativo. Verão isso em breve quando estudarão as questões do Enem. Agora veja só que interessante. Aqui nós temos o pico, que é o complexo ativado da reação catalisada. Veja que a diferença de energia é menor. Então, olha só, a energia de ativação com catalisador, representado pela linha vermelha, ela é o quê? A energia de ativação da reação catalisada, ela é, obviamente, menor do que a não catalisada. Então, o que um catalisador faz? Um catalisador diminui a energia de ativação da reação química. Tudo bem? Então, qual que é a consequência?
as reações são mais rápidas, ou seja, a velocidade aumenta. Catalisador, ele aumenta a velocidade de uma reação porque ele diminui a energia de ativação. Ponto, é isso. Agora, olha só, lembra que eu falei para vocês da entalpia dos reagentes e dos produtos? Olha aqui, gente, os reagentes têm uma energia maior que a dos produtos. Então eu coloquei uma nota aqui para vocês olharem. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Logo, se a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos, qual reação seria? Seria uma reação exotérmica. Nós vamos liberar energia, ou seja, o ΔH nitidamente será menor do que zero, valor negativo, menos alguma coisa. Aqui eu não coloquei dados, mas é para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Pronto. Então estudamos uma reação exotérmica com catalisador, ou seja, ela vai ficar mais rápida. Agora vamos ver aqui, ó. Pessoal, essa diferença que está aqui, ó, ela é nitidamente a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Perceba que a dos produtos ela é menor que a dos reagentes. Se o ΔH é menor do que zero, significa o quê? Que é uma reação exotérmica, logo ela libera calor. Tudo bem? Então é uma reação que liberará calor. E se ela vai liberar a mesma quantidade de calor com ou sem catalisador? Catalisador não altera o ΔH de uma reação. Tudo bem? Beleza? Agora olhe outro jeitão de gráfico. São os dois tipos de gráfico. Esse gráfico eu tenho um jeito diferente. Eu tenho as mesmas duas curvas, verde e vermelha, porém a entalpia dos reagentes ela é diferente da entalpia dos produtos. Veja só, a entalpia dos produtos agora ela é maior que a entalpia dos reagentes. Em valores numéricos, olha essa linha base. Este valor é maior do que esse. Tudo bem? É um outro tipo de reação. Lá era ESO. Aqui um outro tipo de reação, não é isso? De novo, complexo ativado. Pessoal, o que é o complexo ativado? É um intermediário. Agora, a diferença, olha só o tamanho dessa energia de ativação. A diferença entre a energia do complexo ativado e a entalpia dos reagentes é o complexo ativado de uma reação, detalhe, sem catalisador. Olha o tamanho da energia de ativação. Tudo bem? Agora, olha só. Se você fosse olhar esse gráfico, agora olha a linha vermelha. Esta linha vermelha é um caminho alternativo. Mais rápido, olha só. Pela linha verde, olha o tanto que eu tenho que andar até chegar nos produtos. Agora, olhe pela linha vermelha. É mais rápido, é um caminho alternativo, logo é um catalisador. Então esta linha vermelha, veja que do complexo ativado da reação catalisada até os reagentes, a energia de ativação com catalisador é menor. Função de um catalisador diminui a energia de ativação, logo a velocidade é maior. Essa é a definição de um catalisador. Agora vamos ver aqui, ó, nota. A entalpia dos produtos agora ela é maior que a entalpia dos reagentes. Então nós sabemos que se a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, nós temos uma reação que é endotérmica. E o que significa endotérmica? Pessoal, aqui eu esqueci de mudar, mas ele é maior do que zero. Tudo bem? Ignorem esse sinal que é maior do que zero. E se ele é maior do que zero, significa o quê? Que esta variação de entalpia, este ΔH que é maior do que zero, aqui está perfeito, maior do que zero, ela absorve energia, logo é uma reação endotérmica. Só um detalhezinho. Com catalisador e sem catalisador, o ΔH é o mesmo, não irá variar o ΔH. Tudo bem? Beleza? Agora olha só, catalisador proporciona um caminho alternativo dos reagentes até os produtos. Não vai variar ΔH. Tudo bem? Pessoal, conclusão de um catalisador. Primeiro, ele não sofre alteração nem na massa nem na composição. Significa o quê? Que ele será totalmente, integralmente regenerado ao final da reação. Pessoal, olha que interessante um catalisador. Ele participa da reação, aumenta a velocidade da mesma e ao final do processo ele é regenerado. Significa que esse catalisador regenerado pode catalisar outras reações. Um exemplo clássico, uma enzima. Uma enzima não é destruída quando ela participa da catálise, ela é regenerada e vai participar de novas catálises e assim sucessivamente. Outro detalhe de um catalisador. A ação catalítica só é possível se existir afinidade entre os reagentes. Ou seja, uma reação que não é espontânea, que não acontece, o catalisador não vai fazer ela acontecer. Tudo bem? Então o catalisador não faz com que reações não espontâneas aconteçam.
Catalisador apenas aumenta a velocidade de uma reação que acontece. Esse é um detalhe importante. Terceiro aqui, gente, esse é um dos mais importantes. Esse aqui aparece bastante. Em uma reação reversível, nós temos que reagentes se transformam em produtos. Reação direta e inversa. Tudo bem? Então, a direta e a inversa. Pessoal, o catalisador, ou a adição dele, ele irá aumentar igualmente as duas velocidades, ou seja, tanto a velocidade da direta é aumentada quanto a velocidade da inversa. O catalisador aumenta a velocidade direta e a inversa. Tudo bem? Então essa é uma das conclusões mais importantes aqui dos nossos catalisadores, tá? São consequências dos mesmos. Agora vamos lá, nós temos dois tipos de catálise que é cobrado, tá? O primeiro tipo de catálise é a catálise homogênea. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes, eu apenas vou citar o que é, porque sempre tem um verdadeiro ou falso em exercícios. Catálise homogênea, o próprio nome já diz, tem que ter uma fase. Quando o catalisador forma com os reagentes um sistema monofásico. Por exemplo, ácidos, quando são catalisadores, eles estão ionizados. Logo, eles formam um sistema homogêneo, ou seja, uma única fase, né? Trata-se de uma ação catalítica homogênea. Eu peguei um exemplo aqui, um exemplo bem ridículo, mas um exemplo bem bacana de ensino médio. Inclusive, na sua apostila, existe uma proposta de fazer um experimento utilizando peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Pessoal, água oxigenada se decompõe lentamente em água e O2. Tudo bem? Lentamente. Então significa que é uma reação lenta. Pessoal, agora olha só, se você tem um ferimento na sua mão e pinga água oxigenada, começa a borbulhar O2. Ou seja, você vai sentir arder. Significa que qual é o fator de que a água oxigenada decompõe lentamente quando se coloca no ferimento, logo tem aquela, eu diria que, vaporização do O2? Né? Por que isso acontece? Por causa do seguinte, lá tem um catalisador que é os íons ferro que estão no seu sangue. Tá? Por exemplo, se você pegar o mesmo peróxido de hidrogênio em meio ácido, na presença de brometo, o brometo faz com que rapidamente seja consumido os reagentes. Significa que ele é um catalisador. Olha só, o brometo vai formar uma solução homogênea com esse H2O2, vai produzir isso mais isso. Esse Br2 consome outro H2O2, produz 2 Br- e mais O2. Se você observar, ó, o catalisador foi totalmente regenerado ao final do processo. Isso é uma catálise homogênea. Por quê? O brometo com o peróxido de hidrogênio é um sistema homogêneo, uma única fase. Tudo bem? Então, brometos, iodetos, eu diria que os halogenetos, de modo geral, catalisam a decomposição da água oxigenada. Tudo bem? Agora, o que é uma catálise heterogênea? Essa é a mais cobrada, essa despenca na prova do Enem. Por quê? Já vamos falar. Quando o catalisador forma com os reagentes um sistema polifásico, ou seja, 2 ou mais fases. Tudo bem? Trata-se de uma catálise heterogênea. Gente, olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é um catalisador de um carro. Ou seja, todos os carros modernos têm esses catalisadores. Gente, isso é um esquema muito interessante. Ele tem uma carcaça metálica, lá dentro tem um suporte que contém vários, diria que metais ativos. E olha só o que acontece. Aqui entra as emissões tóxicas, que são os gases do motor. Eles vão passar por esses microfuros e lá dentro vai ter o que nós chamamos de a dissorção dos gases. Nós temos vários gases tóxicos aqui, monóxido, os NOx, que são os óxidos de nitrogênio, seja NO2, enfim, vários óxidos, que ao passarem pelo catalisador do carro, eles produzem saída de gases que são inofensivos. Por exemplo, água, por exemplo, CO2, o monóxido de carbono é altamente tóxico. Pouquíssimos ppm matam uma pessoa por asfixia. O CO2, ele não é tão tóxico quanto o CO. O CO é infinitas vezes mais tóxico do que o CO2. Aqui dentro nós temos o que nós chamamos de catálise heterogênea. Por quê? Veja só, aqui é um fragmento, nós temos alguns gases que ficam adsorvidos, eles ficam aprisionados na superfície metálica desses catalisadores ou dos microfuros. Tudo bem? Logo, esses gases são catalisados. Então, nós temos um sistema sólido, que são os óxidos metálicos, e um sistema gasoso, que são os gases de escape. 2 fases
heterogêneo. Pessoal, isso aqui eu não sei quantas vezes já apareceu no Enem, mas são várias. Eu vou deixar para vocês uma sugestão, eu vou mandar essa apresentação a vocês, e eu gostaria muito que vocês observassem o seguinte. Eu coloquei um link aqui, que é um vídeo no YouTube, que mostra como que um catalisador é por dentro. É uma animação bem bacana. Os caras pegaram um catalisador e cortaram e mostram para vocês. Quem tiver interesse, quem gostar do assunto, quiser se aprofundar no assunto, assista esse vídeo lá. Basta clicar aqui, eu coloquei um hiperlink, eu mando a apresentação, você clica e assiste o vídeo. Tudo bem? Tá? Só para vocês terem uma noção que isso é importante e isso é matéria sim. E por último, gente, os inibidores. Bom, o próprio nome já diz, um inibidor, ele é o contrário de um catalisador. Tá? Isso aqui é um algo a mais. A apostila nem cita, eu só vou colocar para que vocês percebam que isso está para o seu dia a dia. Diminui a velocidade da reação porque aumenta a energia da ativação. Eles não diminuem a energia da ativação, eles aumentam. Ou seja, as reações ficam mais lentas. Pessoal, olha isso aqui. É a nossa alimentação. Bacon, mortadela, são os embutidos. Claro, tem N casos aqui. Esses embutidos, por que os embutidos não estragam? Por que a velocidade, se você pegar, por exemplo, o próprio bacon aqui, que é a barriga do porco, se você pegar um bacon curado, ele dura muito tempo em geladeira e a barriga do porco dura apenas 2, no máximo 3 dias. Porque ele tem quem? Os sais de cura são os inibidores. São substâncias como nitritos, nitratos, principalmente de sódio, que fazem a conservação dos alimentos. Isso aqui está para o nosso dia a dia, gente. São os inibidores, por exemplo, de bactérias, fungos e por aí afora que vão estragar os nossos alimentos. Tudo bem? Inibidores são o contrário dos catalisadores. O que cai mais? Óbvio, catalisador. Tudo bem? Alguém vai ouvir falar sobre veneno. O que é veneno? Veneno não é um inibidor. O veneno é quando há contaminação do catalisador. A catálise, quando ela tem a presença de veneno, ela vai diminuir essa velocidade. Por quê? Porque o veneno atrapalha a catálise, tá? É o contrário de inibidor. Tudo bem? Pessoal, um big abraço, espero ter ajudado vocês com essa aulinha de catalisadores e até breve, meus queridos.